Começa agora o programa Banzeiro, uma prosa do movimento Xingu Vivo para Sempre. Aê, povo do Médio Xingu! Um abraço para toda a nossa audiência no Pará e no Brasil. Está começando mais um Banzeiro e no programa de hoje a gente vai falar de um tema muito sério, algo que está acontecendo agora na região do nosso rio irmão, nosso rio vizinho, o Tapajós. Bom dia, Tiago, e saudações especiais para os nossos amigos da Mundurucânhia. O que vamos discutir hoje é a violência que vem com o grande garimpo ilegal. Esse que chega invadindo as terras dos outros com retroescavadeiras, destrói enormes áreas de mata e envenena os rios, a terra, os peixes, os animais. Tudo isso patrocinado por gente gananciosa com muita grana, que cobiça o que não é deles, explora a pobreza do povo e gera conflitos violentos. Os olhos da ganância seduziram, se apaixonaram pela ambição, espalhando dor e sofrimento, mergulhados na corrupção, as mãos do egoísmo e da cobiça castigam esse povo sofredor, ferindo a dignidade com as garras da maldade, fazendo a vida um terror. No fim de semana passado, essa violência explodiu em Jacareacanga, município aqui do sul do estado do Pará, que foi quando um grupo de garimpeiros ilegais atacou e destruiu a sede da Associação Acoborum das Mulheres Mundurucus. Gente do céu, o que é isso, né? Eles quebraram móveis, queimaram documentos e ameaçaram as lideranças que vêm denunciando esses criminosos. É uma capangagem, uma covardia. Pois é, Tiago. Agora, eles não estão só destruindo a natureza e ameaçando as lideranças que resistem contra tudo isso. Estão atacando o espaço físico da associação. Alguns dias antes, garimpeiros armados foram filmados e fotografados invadindo a área do Igarapé Baunilha, dentro do território indígena Munduruku, com pelo menos uma retroescavadeira e outros equipamentos. Esses são apenas alguns sinais de como a violência do garimpo ilegal está aumentando na Mundurucânhia. Só para vocês saberem, eles já destruíram todo um rio que é muito importante para a Mundurucânhia, que é o Rio das Tropas. Esse rio está totalmente acabado, que fica quase em frente à cidade de Jacareacanga. E agora eles foram para o Rio Baunilha, que está próximo ao Rio Cururu. E só para vocês terem uma ideia, quando é o período de seca do Tapajós, a gente leva quase uma semana para chegar lá, por conta da dificuldade, né, que tem. E vocês já percebem que eles já estão lá nessa região, que é considerada uma das últimas áreas ainda preservada. Mas quem vai falar para nós sobre o garimpo ilegal e como estão vivendo essa violência lá é a nossa guerreira Leusa, Maria Leusa. Conta aí, Leusa, o que está ocorrendo aí para nós? Bom dia para quem vai ouvir eu falando. Meu nome é Maria Leusa. Queria falar um pouco aqui no Banzeiro. Como hoje em dia, né, a gente está passando, né, aqui no território, a gente está com um conflito muito grande, né, como garimpo dentro do território, né, isso a gente sabemos que a gente não está sofrendo desde agora, já há muito tempo, né. Então, hoje em dia, né, a gente sabe que os pariuatos que controlam, né, não é indígena. Infelizmente, a verdade é isso, né, que só os pariuatos que estão dentro do território nosso, né, a gente perdeu totalmente o controle, né. E hoje em dia, né, eles tentam invadir novas aberturas, né, para a região do Cururu, mas a resistência continua na resistência, não deixa, né, a gente continua fazendo os nossos monitoramentos. Apesar de estar fazendo isso, a gente sofre muitas ameaças, né, ameaça de morte, e a gente está nessa resistência, né, mas
Vamos continuar. Quando a Maria Leusa fala sobre a ação dos Pariwat, que é como os mundurucus chamam os brancos, é importante a gente traçar a diferença que existe nos tipos de garimpeiros. Tem aquele garimpeiro artesanal que faz uma intervenção autorizada na terra, um trabalho que é legalizado e com atividade de impacto ambiental reduzido. Esses garimpeiros pequenos, de pequena escala, eles simplesmente não têm como bancar uma invasão armada com maquinário pesado e com uma tropa de jagunços. Para fazer essas invasões enormes, que além de tudo destroem centenas de hectares de mata, ou seja, provocam um problema sério ambiental, para fazer tudo isso é preciso de muita estrutura, de muito dinheiro, que é o que nos explica aí o procurador do Ministério Público Federal em Itaituba, o Paulo de Tarso. Boa tarde, pessoal do podcast Banzeiro, tudo bem? Um abraço, saudações à região do Xingu. E eu passo a falar agora um pouco sobre a situação da bacia do Rio Tapajós, região de Jacareacanga, sobre a invasão do garimpo ilegal nas terras indígenas. Vamos lá, primeiramente é importante a gente ter em mente que o garimpo hoje ele é feito com o emprego de máquinas pesadas, retroescavadeiras, pás carregadeiras, uma rede logística sofisticada, com aeronaves, pistas de pouso, fornecimento de combustíveis. Então tudo isso demonstra sofisticação e demonstra que pessoas e grupos econômicos extremamente poderosos financeiramente têm financiado a invasão desses territórios justamente para oferir o máximo de lucros em prejuízo à coletividade, né? A região de Jacareacanga é uma região pobre que fica com passivo socioambiental e os indígenas, em sua grande maioria, sofrem com esse descaso. Para entendermos a brutalidade desses criminosos, vou contar uma história de uma família de camponeses, dono de uma chácara onde tinha um açaizal lindo na beira do Igarapé. Certo dia, chegou uma galera que nunca tinham visto, entraram na terra deles com trator e motosserra, tiraram todo o açaí, derrubaram tudo e fizeram um balneário no Igarapé. Foram além, apontaram armas na cara dos filhos, pegaram as filhas à força e ainda fizeram aglomeração para contaminar os avós com Covid e outras doenças. Só que com garimpo criminoso é 1000 vezes pior. A maldade que traz, né, o garimpo principalmente, né, eles traz a prostituição, traz divisão entre os parentes, né, traz aumento de mercúrio, contaminação de mercúrio, né, aumento de malária, né. Esse ano o ano passado, teve um caso muito alto, né, um dobro, né, que já tinha, né, e muitas ameaças para nós, né? Então isso que traz. Então a nossa preocupação de continuar isso, né, traz, né, ainda tem Covid, né, eles trazem muito Covid a contaminar o povo para dentro do território. Então a gente está aqui, né, tentando conseguir uma solução, né, existindo a própria nós, né, como mulheres, homens, guerreiros, cacique, né, quem não são ao favor, né, dessa destruição. Então isso, e a minoria que faz isso, né, o povo munduruku são todos contra a mineração para dentro do território, né, principalmente o garimpo, que não traz nada, só traz mesmo maldade para nós, né, que não serve para o nosso povo. Obrigado, Maria Leusa. Que honra, que privilégio ter a sua participação aqui com a gente no Banzeiro. Essa luta dos mundurucus contra os invasores do território de vocês, com certeza, é uma das coisas mais admiráveis no Brasil de hoje. Não é à toa que vocês receberam tantas cartas de solidariedade, tanto apoio essa semana, depois desse ataque covarde na sede da Ouacoborum. Vocês vieram para Altamira em 2013 ajudar na luta contra Belo Monte e conseguiram parar a construção da usina de São Luís do Tapajós. Olha só que vitória. Os mundurucus ficaram conhecidos no mundo todo como um dos povos mais guerreiros e corajosos do país. Isso ninguém tira de vocês. Parabéns, viu? É verdade, Tiago. Os mundurucus são uma inspiração para dezenas de outros movimentos aqui lá fora. Nunca esqueçam disso. Só que hoje, os donos de garimpo, criminosos, estão com apoio explícito dos canalhas do governo Bolsonaro.
Para vocês terem uma ideia, depois de uma ação do IBAMA no ano passado que queimou várias máquinas que estavam dentro das terras Munduruku, eles foram recebidos em Brasília pelo vice-presidente, o Mourão. Esse Mourão é o mesmo que coordena o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Imagina se não fosse. Eles reuniram com esse militar para reclamar da fiscalização e dos prejuízos que eles tomaram e exigir a legalização do garimpo. Vamos escutar um áudio que o Rui vai passar agora para nós, onde eles falam isso claramente. Boa tarde, grupo. Estamos aqui desde segunda em Brasília, atrás de agenda, tentando reverter toda essa problemática. Nosso senador Zequinha Marinho acabou de confirmar uma audiência com o vice-presidente, General Mourão, agora para as 17 horas. E a gente vai estar lá conversando, explicando, falando do problema social, do caos social que isso pode gerar para a nossa região. E na quinta-feira, amanhã, às 11 horas da manhã, está confirmado com o secretário do Ministério de Minas e Energia, que é um juiz federal que está responsável pela pasta da força-tarefa que foi criada em prol da questão da legalização. Vocês ouviram, né? Olha só que detalhe revelador nesse áudio. Eles falando em legalização da atividade que já está ocorrendo, ou seja, eles sabem que o que estão fazendo é criminoso. Mas, vamos lá, vamos ouvir mais um pouco. Quantas frentes de lavras de garimpo nós temos aí na nossa região ativas? Mais de 70% desses garimpos ativos não conseguem se legalizar porque as áreas os subsolos estão onerados, e a gente vai buscar na quinta-feira justamente verificar se a gente consegue dar ao garimpeiro a possibilidade de se legalizar. Tá aí. O próprio representante dos garimpeiros falando que mais de 70% dos garimpos são ilegais. E esses caras serem recebidos com o ar-condicionado pelo general vice-presidente é um escândalo ainda maior. Enquanto isso, as crianças Munduruku podem morrer contaminadas pelo mercúrio, e os velhos de Covid. E as guerreiras Munduruku estão aí fazendo enfrentamento, sendo ameaçadas de morte por essa bandidagem. Então, a gente também perguntou para o Dr. Paulo do MPF quais as possibilidades de fazer valer a lei para os povos indígenas diante dessas barbaridades. Toda essa situação, na verdade, poderia ser evitada se o governo federal tivesse uma atuação mais contundente. Afinal, por culpa do governo, não há até hoje um sistema informatizado que identifique a origem do ouro. Ou seja, toda negociação de ouro no Brasil hoje pode estar sendo realizada com fomento à invasão de terras indígenas, a violências e a ameaças. É dever do Estado, e nós temos cobrado insistentemente, nós do Ministério Público Federal temos cobrado atuação no sentido do governo instalar sistemas e ferramentas que propiciem o bloqueio dessas áreas proibidas para garimpo ilegal. A atividade de garimpagem é uma atividade que, caso ocorra, deve ocorrer apenas nos lugares permitidos e não nos lugares proibidos por lei. Além disso, é importante também a gente ressaltar que o Ministério Público Federal tem avançado bastante nessa questão. Divulgamos materiais técnicos, nos articulamos com agências, com órgãos do governo, e temos cada vez mais avançado na identificação desses grupos e na responsabilização dessas pessoas. O garimpo ilegal não vai conseguir se instalar facilmente na Amazônia, e nós contamos com a conscientização do povo para justamente perceber que é o comércio ilegal e a produção ilegal de ouro que está por trás desse cenário de violência e de ameaça nas terras indígenas. Obrigado, Paulo. A gente sabe que o trabalho do MPF também não é fácil com esse governo bandido, esse governo genocida, mas é muito bom receber esse apoio que você está aqui dando para a gente. Inclusive, o MPF lançou uma vaquinha com a associação Wacoborum para arrecadar fundos para arrumar os estragos feitos pelo ataque na sede das mulheres Mundurucus. Nós do Xingu Vivo e muitas outras organizações também estamos com vocês. Por mais difícil que seja essa luta, por mais que ela pareça solitária, vocês têm muitos amigos que admiram demais a coragem dos Munduruku. E sempre estaremos lado a lado,
E com isso vamos terminando o nosso banzeiro de hoje. Um forte abraço, muita força e sigam sendo esses guerreiros que vocês sempre foram. Sauê.